episódio de Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou Lucas, da Igreja de Inhaúma. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Cristiano, líder de aventureiros e distrital de desbravadores aqui do distrito de Engenho da Rainha. Olá, tudo bem? Vamos à lição? Essa semana nós vamos estudar a lição 6 e o tema é a oração de Cristo. O contexto dessa semana está lá em João 17. Em João 17 fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. É uma oração momentos antes do Getsêmani, que a gente conhece muito dessa história, mas tem a questão da oração sacerdotal. E ele ora, Jesus ora, por ele mesmo, que ele vai enfrentar, pelo momento que chegaria ali de juntar a glória do Pai. Ele ora pelos discípulos e também pelas pessoas que ouviriam a mensagem através dos discípulos. Um dos principais versos aqui de João 17, que nós podemos ler, é João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, para a glória que eu tive junto a Ti antes que houvesse mundo. E aí vamos lá para o verso 9, que é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aqui ele está dizendo sobre os discípulos, sobre aqueles que foram escolhidos por Deus para serem discípulos de Jesus. E lá no verso 20, fala assim, não peço somente por estes que são discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra de que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nessa oração de Jesus, ele fala sobre também o poder da oração intercessória. E, Cristiano, você pode falar um pouco melhor sobre essa questão da importância da oração intercessória na nossa vida e que teve ali nessa oração de Jesus? É um fato muito interessante que nós vemos como Deus já sabia de tudo o que iria acontecer. E quando se fala em oração intercessória, fala em já os escolhidos. Por quê? Como a lição de domingo vem falando aqui, vem frisando uma parte muito interessante aqui no parágrafo. Ela vem falando assim, não há dúvida de que o Eterno nos escolheu. Então, quando Cristo ora pelos seus discípulos, ele está orando também por nós que já estamos aqui, fazendo o que nós estamos fazendo, levando essa mensagem de amor e salvação às pessoas que estão à nossa volta. E é nesse momento aqui que ele orou por cada um de nós. E aí também é interessante a gente poder observar a própria oração que Jesus faz para ele mesmo. Porque assim, a gente lembra de orar pelo próximo e tudo mais, mas Jesus naquele momento ele está passando por muitas dificuldades. Ele só vem trazendo aqui a angústia que ele sentia depois de ter falado várias situações complicadas e o passo a passo que ele iria passar, que a gente conhece, vai comentar um pouquinho mais para frente, que são situações que dão muita angústia, dão medo, querendo ou não. E Jesus naquele momento ele estava sentindo esse medo, estava sentindo essa preocupação, esse peso nas costas dele. E vem a questão da oração naquele momento para ele também. No sentido de ele poder abrir o coração dele para o Pai, abrir o coração dele todas as preocupações que ele estava sentindo. E aquilo que não era uma forma de poder suavizar um pouco aquele peso. Às vezes a gente vem com essa missão tão importante, que é pregar a mensagem, falar de Cristo para o mundo. E a gente que tem posição de liderança da igreja, por exemplo, a gente sabe as dores de cabeça que isso traz. As preocupações, nossa, tenho aqui várias ovelhas para poder levar para o caminho certo, para poder estar saindo, o que eu vou fazer, para onde é que eu vou. E Jesus, nesse momento, ele mostra que quando a gente tiver mais dificuldade, a gente estiver mais angustiado, é hora de a gente abrir o coração para Deus, porque é Ele que vai trazer essa tranquilidade, Ele que vai trazer essa paz que Jesus conseguiu ter naquele momento. Porque assim, eu falando por mim mesmo, se eu soubesse que eu iria morrer em alguns dias, muito com certeza eu sairia correndo, não queria chegar nem perto de lugar nenhum, de um montão de gente, mas Jesus mesmo assim ele foi corajoso e enfrentou todos esses problemas, porque ele tinha certeza que Deus ali, o Deus Pai, estava do lado dele em todos os momentos. Então, na lição de quarta-feira, a gente vai entender um pouco a respeito dessa glorificação, na vida de Jesus, porque a gente consegue perceber que Jesus ele refletia a face de Deus, porque quando ele esteve nessa terra, ele não veio apenas cumprir uma missão de uma maneira fria e calculada, veio aqui cumprir uma missão, tchau. Não foi dessa forma. Ele transparecia amor.
né? Ele amava os discípulos, ele amava todos, queria que todos se salvassem, né? Quer até hoje que todos se salvem. E Jesus Cristo, né? Ele vai entrar aqui nesse momento de oração que eu não vou aprofundar tanto, mas uma coisa que é importante a gente falar é que ele faz isso no silêncio, ele faz isso no famoso, né, sigilo, ele se recolhe, né, para orar, que é uma coisa que hoje a gente está talvez vacilando, né? É muito difícil você encontrar esses momentos para orar, mas eles são imprescindíveis. A gente tem que encontrar esses momentos de profunda oração e reflexão com Deus, como Jesus fez, porque se Cristo sendo Cristo fez isso, imagine a gente, né? Então, quando ele ora, ele não está ali pensando talvez numa visibilidade, num status, não. Ele fez ali o que ele tinha que fazer, pensando nos discípulos, pensando em todo mundo, né? E principalmente a gente coloca aqui para refletir, quem sustenta a nossa fé é Jesus, né? E agora, entendendo um pouco mais sobre essa glorificação de Deus, eu gostaria que a gente lesse aqui um trecho de 1 Coríntios 6:20, que diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, tudo pertence a Deus. Tudo. Então, nesse momento, a gente para pensar como que a oração intercessória é importante, né? Como o Cristiano falou aqui, como que ela é válida e como Cristo se apropriou também dessa oração, desse momento de comunhão com o Pai. E nessa questão da oração, nós somos contemplados nessa oração também de João 17. A gente lendo João 17:20, novamente, a gente vê: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui enfatizado sobre a importância de estarmos todos como uma unidade, estarmos em um, porque quando estamos em um, nós refletimos sobre o amor de Deus, né? Nós refletimos como devemos agir de acordo com o que o Pai quer de nós. E aqui na lição de quinta-feira, né, que fala sobre essa maravilhosa graça, né, de termos sido contemplados nessa oração de Jesus, fala assim: o Salvador orou para que vivêssemos em unidade. Não uma união superficial de aparência, mas um vínculo profundo que só existe quando estamos unidos a Ele. E a partir do momento que estamos unidos a Ele, nós vamos nos comportar como os filhos dele, né? Como testemunhas desse amor dele, e as pessoas vão ver através de nós quem é Jesus. Sim, eu acho interessante porque aqui na lição de quinta-feira ela vem falando uma coisa muito enfática aqui. Ela fala assim: essa unidade, esse amor e os frutos que produzirão serão uma evidência para o mundo de que Jesus é real e de que seus ensinamentos são verdadeiros. Conta-se uma história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Um rapaz independente químico entrou dentro da igreja. A gente sabe que a gente fica meio receoso. Nós, como seres humanos, nós julgamos muito ao invés de acolhermos. E algumas pessoas ficaram meio receosas, foram falar com quem? Com o líder da igreja. Então, quer dizer, cada um de nós podemos nos incluir nisso. Aquele líder da igreja, um ancião, chegou, olhou para aquele homem e viu que ele estava com um odor muito forte, era um homem morador de rua. Chegou do lado dele e falou: muito obrigado, bom dia, feliz sábado por ter entrado aqui na casa do Senhor. Posso te fazer um pedido? Vamos daqui na salinha, tem um café da manhã gostosinho para você, que nós fizemos, tem uma roupinha lá, você toma um banho e assiste tudo conosco. Aquele homem aceitou de bom grado, porque ele nunca tinha sido tratado assim, em nenhum lugar. Aquele homem foi, tomou banho, trocou de roupa, tomou café, assistiu o culto. Antes do culto acabar, aquele ancião chegou: hoje você vai almoçar na minha casa com a minha família. Você aceita? O rapaz levou até um susto, não estava esperando uma situação daquela. Aí vem a transformação. Aquele homem chegou, depois do almoço, falou: pode me levar para uma clínica de reabilitação, eu quero sair dessa vida. Hoje ele é um dos líderes da igreja e também faz oração intercessória por cada um, dependente químico. Então aí a gente vê a obra, a oração que nós temos que fazer aqui nessa terra para cumprirmos a missão de resgatar as pessoas para conhecer o amor de Cristo. Porque a gente tem que lembrar que a nossa missão, ela não é aqui na Terra. A gente tem muitos problemas aqui para resolver aqui,
mas tudo que nós fazemos aqui é único e exclusivamente para levar pessoas a Cristo e levar pessoas ao céu. Né? Essa vida eterna, maravilhosa, esse momento aí que a gente tanto almeja. Né? E eu acho que um dos maiores desafios dos cristãos hoje em dia é a gente conseguir lidar com essa terra aqui, mas pensando nas coisas do céu. E vem a pergunta da nossa semana, né? Como podemos viver no mundo, mas sem nos conformar com este mundo? Gente, a lição está tão boa que a gente fala sobre oração, fala sobre Jesus, é muito profundo, sabe? E eu gosto muito aqui porque Cristo já sabia das ameaças internas. Porque, como seres humanos, nós somos egoístas. Nós queremos sempre patamar maior. Já viu aquela criança quando perde, não aceita perder? Somos nós, seres humanos. Mas então, as maiores ameaças dentro da igreja, dentro de cada um de nós, somos nós mesmos. E quando Cristo ora pelos seus discípulos, ele ora para que tire esse ego. E a lição, ela vem frisando aqui, depois das ameaças externas, como está aqui em negrito, aqui vem falando assim: o Messias sabia que seus discípulos primeiro viveriam de maneira diferente das pessoas do mundo. Vivemos diferente das pessoas do mundo. Sabe o que isso me representa? Sabe o que isso me faz lembrar? Como podemos viver no mundo sem nos conformarmos com ele? Sermos a diferença. Sermos a diferença para o nosso próximo e as pessoas que estão ao nosso redor. Fazemos a diferença. A pessoa quer uma pessoa que grite, que fale palavrão, que seja explosiva. Quando ele vê um semblante, calma, vamos conversar, vamos resolver o problema. Aí as pessoas veem a diferença. Então, viver, orar pelas pessoas para que elas sejam transformadas pelo Espírito Santo. Tem um ditado que as pessoas falam, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mas isso no meio cristão não pode existir. Porque ele é o marceneiro, ele trabalhou com alvenaria, trabalhou com tudo, Cristo. Então ele vai ajeitar aquela madeira e vai transformar na melhor madeira celeste para que nós possamos congregar as pessoas que estão à nossa volta. Amém. E para essa semana, né, eu vou fazer um convite agora a todos que estão assistindo ou ouvindo o nosso podcast sobre a nossa vigília no dia 8 de agosto, na Igreja de Botafogo, para a galera da região da Leopoldina e Guanabara, que são primeira, segunda e terceira regiões. Então você está convidado para participar da vigília na Igreja de Botafogo, vigília jovem na Igreja de Botafogo, dia 8 de agosto, das 3 horas às 18h30. Então você é o nosso convidado especial. Lá nós vamos adorar a Deus através do louvor, através da palavra. Então todos são muito bem-vindos. E para a gente finalizar, né, vamos orar por essa vigília que vai acontecer. Vamos orar para que nós possamos ser mais o reflexo do Senhor, que possamos viver melhor em unidade, porque é a unidade na diversidade. Somos pessoas diversas, temos criações diversas, mas vivemos em um só corpo, que é o corpo, refletindo o corpo de Cristo, refletindo a vida de Cristo e o que Cristo quer para a nossa vida. Amém. Então, oremos. Senhor Deus e amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por dar essa oportunidade, esse privilégio de falar da Tua palavra para os outros. Ensina-nos, Senhor, a amar como Jesus amou, a orar como Jesus orou, que a gente sempre tenha esse espírito de unidade, em que a gente esteja sempre orando uns pelos outros, né? Que a gente esteja sempre nesse espírito de comunhão com o Pai, né? Entendendo que quando nós clamamos, quando nós oramos, o Senhor ouve, embora muitas vezes a gente ache que não. Que o Senhor possa estar presente nas nossas vidas, essa programação maravilhosa que também vai ter na Igreja de Botafogo no próximo sábado. Então, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi o Lição e Ação. Sobre o sol.